Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista ao vídeo até o final, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir do capítulo 9. Deus ama quem dá com alegria. Quanto ao serviço a ser prestado aos cristãos, é inútil que eu escreva a vocês. Conheço a boa vontade de vocês e por causa dela me orgulho de vocês junto aos macedônios, dizendo-lhes: a Acaia está preparada desde o ano passado, e o zelo de vocês tem servido de estímulo para a maioria das igrejas. Entretanto, estou mandando os irmãos até vocês, a fim de que o elogio que fiz de vocês não seja desmentido neste ponto, e para que vocês, como eu dizia antes, estejam realmente preparados. Se alguns macedônios fossem comigo e não os encontrassem preparados, essa plena confiança seria motivo de envergonharmos, para não dizer que seria motivo de vocês se envergonharem. Julguei, portanto, necessário pedir aos irmãos que fossem até vocês, à nossa frente, e organizassem as ofertas já prometidas. Uma vez recolhidas, tais ofertas seriam sinal de autêntica generosidade e não demonstração de avareza. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham sempre o necessário em tudo e ainda fique sobrando alguma coisa para poderem colaborar em qualquer boa obra, conforme diz a Escritura. Ele distribuiu e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Deus, que dá semente ao semeador, também dará o pão em alimento. Para vocês multiplicará a semente e ainda fará crescer o fruto da justiça que vocês têm. E vocês ficarão enriquecidos de todos os modos para praticar toda espécie de generosidade, que provocará a ação de graças a Deus por meio de nós. De fato, o serviço dessa coleta não deve apenas satisfazer as necessidades dos cristãos, mas há de ser ocasião de dar efusivas ações de graças a Deus. Tal serviço será para eles uma prova, e eles agradecerão a Deus a obediência que vocês professam ao Evangelho de Cristo e a generosidade que vocês repartem os bens com eles e com todos. Eles manifestarão a sua ternura, rezando por vocês por causa da graça extraordinária que Deus concedeu a vocês. Graças sejam dadas a Deus por seu dom extraordinário. Quinta parte, defesa de Paulo, capítulo 10. Recomendado pelos homens ou por Deus? Sou eu mesmo, Paulo, quem suplica a vocês com a mansidão e a bondade de Cristo. Eu sou tão humilde quando estou entre vocês, e tão prepotente quando estou longe. Rogo que vocês não me obriguem, quando eu estiver aí em pessoa, a mostrar-me prepotente, recorrendo à audácia com que pretendo agir contra aqueles que nos julgam, como se nos comportássemos com interesses humanos. Embora seja homem, não luto por interesses humanos. De fato, as armas da nossa luta não são humanas. O seu poder vem de Deus e são capazes de destruir fortalezas. Nós destruímos os raciocínios presunçosos e qualquer poder altivo que se levante contra o conhecimento de Deus. Obrigamos toda a inteligência a obedecer a Cristo e estamos dispostos a punir qualquer desobediência, desde que a obediência de vocês seja perfeita. Orem as coisas frente a frente. Se alguém está convencido de pertencer a Cristo, tome consciência de uma vez por todas de que, assim como ele pertence a Cristo, também nós pertencemos a Cristo. E ainda que eu me orgulhasse um pouco mais do poder que Deus nos deu,
para edificar e não destruir vocês, eu não me envergonharia disso. Não quero dar a impressão de estar ameaçando vocês com minhas cartas, pois, como dizem alguns, as cartas são duras e fortes, mas a presença dele é fraca e sua palavra é desprezível. Aquele que diz isso, fique sabendo que, assim como somos pela linguagem e por carta quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentes. É verdade que não temos a ousadia de nos igualar ou de nos comparar a alguns que fazem recomendação de si mesmos, que se tornam insensatos, porque se medem de acordo com a sua própria medida e se comparam a si mesmos. Quanto a nós, não nos orgulharemos além da justa medida. Ao contrário, tomaremos como medida a própria regra que Deus nos assinalou, a de tempos chegado até vocês. Não nos estendemos indevidamente, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois, na verdade, fomos ao encontro de vocês anunciando o Evangelho de Cristo. Não nos orgulhamos desmedidamente, apoiados em trabalhos alheios, e temos a esperança de que, com o progresso da fé que vocês têm, cresceremos mais e mais segundo a nossa regra. Desse modo, levaremos o Evangelho para além das fronteiras da região de vocês, sem contudo entrarmos em campo alheio, para não nos orgulharmos de trabalhos realizados por outros, como se fossem feitos por nós. Quem se orgulha, que se orgulhe no Senhor, pois é aprovado não aquele que faz recomendação de si próprio, mas aquele que Deus recomenda. Capítulo 11. Fidelidade ao único Senhor. Tomara que vocês pudessem suportar um pouco da minha loucura. É claro que vocês vão me suportar. Sinto por vocês um ciúme semelhante ao ciúme de Deus. Eu os entreguei a um único esposo, a Cristo, a quem devo apresentar vocês como virgem pura. Receio, porém, que, assim como a serpente, com sua astúcia, seduziu Eva, os pensamentos de vocês se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. De fato, se chega alguém e prega a vocês um Jesus diferente daquele que lhes pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diverso daquele que vocês abraçaram, vocês o suportam de bom grado. Todavia, não me considero inferior em coisa alguma a esses superapóstolos. Ainda que eu não seja hábil ao falar, eu o sou no saber. Em tudo e de todos os modos, nós já mostramos isso a vocês. Ação pastoral desinteressada. Será que foi um erro meu humilhar-me para exaltar vocês, porque lhes anunciei gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas o necessário para viver, a fim de servir a vocês. E quando passei necessidade entre vocês, não fui pesado a ninguém, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em tudo evitei ser pesado a vocês e continuarei a evitá-lo. Pela verdade de Cristo que está em mim, declaro que esse título de glória não me será tirado nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque não amo vocês? Deus o sabe. O que faço, continuarei fazendo a fim de tirar qualquer pretexto daqueles que procuram alguma coisa para se gabarem dos mesmos títulos que nós temos. Esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, disfarçados de apóstolos de Cristo. E não é de estranhar, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Por isso não me surpreendo de que os ministros de Satanás se disfarcem como servidores da justiça, mas o fim deles corresponderá às suas obras. Títulos que testemunham. Repito, que ninguém me considere louco, ou então, que me suportem como louco, a fim de que também eu possa me gabar um pouco. O que vou dizer, não o direi conforme o Senhor, mas como louco, certo de que tenho motivos para me gabar. Visto que muitos se gabam de seus títulos humanos, também eu vou me gabar. Vocês, assim, tão sensatos, suportam de boa vontade os loucos, e suportam que os escravizem, que os devorem, que os despojem, que os tratem com soberba,
que os esbofeteiem. Digo isto para a vergonha de vocês. Até parece que nós é que somos fracos. Aquilo que outros têm a ousadia de apresentar, falo como louco, eu também tenho. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como louco. Eu o sou muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente pelos açoites, frequentemente em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos 1. Fui flagelado 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz muitas viagens. Sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de raça, perigos por parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos. Mais ainda, morto de cansaço, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos jejuns, com frio e sem agasalho. E isso para não contar o resto, a minha preocupação cotidiana, a atenção que tenho por todas as igrejas. Quem fraqueja, sem que eu também me sinta fraco? Quem cai, sem que eu me sinta com febre? Se é preciso gabar-se, é de minha fraqueza que vou me gabar. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador do rei Aretas guardava a cidade dos Damascenos, com a intenção de me prender, mas fizeram-me descer de uma janela, ao longo da muralha, dentro de um cesto, e assim eu escapei das mãos dele. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário e compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau!